Irmãos, vamos continuar? Tá bom, eu não vou preocupo com a questão de ter as respostas, mas eu queria ouvir alguns comentários, algumas perguntas depois, porque a gente aprende também. Claro, tem muito a aprender. Então, segunda coisa parece uma coisa, o que tem de prático sobre, então, primeiro encher a sua mente, ore a Deus e peça ao Espírito Santo para controlar seus pensamentos. Tá, primeiro vamos ler os versículos, depois quero comentar o versículo e vamos comentar alguma coisa sobre isso. Vamos lá juntos? Vamos lá? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, Filipenses 4:8, foi um dos versículos que eu memorizei na mocidade, tem muitos anos, e ajuda bastante. Eu quero colocar algumas coisas práticas sobre isso. Existe aquela questão do antigo ditado, tanta gente poderia ter dito sobre isso, do famoso, você não pode impedir que passarinho voe sobre a sua cabeça, mas pode impedir que ele faça ninhos. Isso é uma coisa muito boa. Ninguém programa, fala assim, essa noite eu vou sonhar com isso, ou eu não quero sonhar com isso. O que Paulo fala nessa mesma carta aos Filipenses é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, o que tem de prático sobre isso? Duas coisas. Sobre ocupar o pensamento. Nós temos a natureza corrompida. Seria muito bom se a gente pudesse programar e falar de agora em diante, eu só quero que tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, ocupe o meu pensamento. Não, de ninguém. Pé no chão, realista, de ninguém. Mas eu falei duas coisas, agora eu vou falar a primeira. Eu vou repetir. Eu posso impedir que o passarinho faça ninhos, não posso impedir que ele voe. Vocês podem ver que, claro que as coisas têm que estar conectadas. Se a sua mente é o seu mais importante órgão sexual, então eu tenho que cuidar com aquilo que eu vou ver e com aquilo que eu vou ouvir. Isso vocês sabem. Tá. Segunda coisa, a nossa sugestão aqui eu voltei mesmo, ore a Deus. Você vai começar a ter algumas surpresas agradáveis. Quando você memorizar esse texto, em determinado momento você vai parar e vai dizer, vai orar, Senhor, que tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, ocupe o meu pensamento agora em nome de Jesus. Não posso acreditar que isso acontece comigo. É força de expressão. Exatamente como você faz lá no botão do fogão a gás. Quando você vira e a chama morre. Impressionante isso. Eu estava ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes, que eu soube que esteve aqui recentemente na cidade, em Cuiabá, pregando lá na igreja de Pinheiros, em São Paulo, e ele, falando sobre batalha espiritual, citou o comentário de Martin Lloyd Jones, de Efésios 6, e falou assim, uma das coisas que consiste esses dardos inflamados do maligno, de vez em quando, lembre-se, além de ser um dardo, ele é inflamado. A gente vê isso muito nos filmes. O camarada pega o arco, pega a flecha, encosta a pontinha dela lá no fogo, ela fica com chamas na ponta e solta. Um dardo já é perigoso. Com fogo na ponta, 2 vezes. E de vez em quando vem aqueles dardos inflamados. E aí,
Paulo fala sobre o escudo da fé com o qual você vai poder se defender desse dardo. Então tem que ter alguma reserva espiritual. Eu falei para vocês no começo, os que chegaram depois, que a gente queria ser bastante prático, pé no chão, sem puritanismo, sem farisaísmo e sem hipocrisia sobre esse assunto. Porque eu sei o quanto isso pode fazer diferença na vida de muitas pessoas. Perfeitamente. Então, o que eu estou colocando de prático nisso aqui? Duas coisas. Primeiro, claro, antes disso, memorize esse texto, ore ele e lembre-se que ninguém tem o poder de controlar 100% os seus pensamentos. Mas dá para fazer com que o pássaro não faça ninhos. Essa ideia de não ficar alimentando alguma coisa. Você entendeu isso perfeitamente. É o segundo sugestão para manter a pureza mental. O versículo está aí, e a mente sendo enchida. Vocês sabem disso. Que é uma coisa prática. É a mesma coisa quando terminar o culto amanhã à noite, ou a escola, e você ficar mais ou menos 1 hora e meia, um pouco mais, orando, louvando, em comunhão, estudando a palavra. Como é que você vai sair por aquela porta? É a mesma coisa quando você está vendo alguma outra coisa, algum outro filme. Não é a mesma coisa. Não é. É só você lembrar desse aspecto aí. Número 3. Isso aqui, eu diria que é uma das partes importantíssimas. Compartilhe suas lutas, vitórias e derrotas com alguém que seja do mesmo sexo que você e de sua confiança. No primeiro siga 2 Timóteo 2:22. No segundo siga Filipenses 4:8. E terceiro siga Tiago 5:16. Vamos ler juntos? Confessai, pois... Tá, primeiro só lembrar o que significa confessar e depois duas coisas, o que esse texto quer dizer e o que esse texto não quer dizer. Primeiro, confessar é formado por duas palavras gregas. Homo significa o mesmo, daí você tem homogêneo e homossexual. Homologel. Logel é falar, é dizer. Então, literalmente, confessar é falar a mesma coisa, contar o que aconteceu. Não é isso que a gente vê em cena do filme? Confessa, rapaz. Vamos, confessa. Confessa, senão você morre. Agora, o que ele está dizendo? Os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Lembre-se que aqui está no contexto de orar por enfermos. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Está alguém doente? Chama os presbíteros da igreja e assim, ungindo com óleo, vai orar. A oração da fé salvará enfermo. Eu li um comentário há muitos anos atrás que se estimulava a confissão de pecado para poder facilitar a cura. Um comentário. Eu disse que esse texto não quer dizer que você vai chamar a pessoa aqui à frente. Eu vi um homem fazer isso numa igreja, não é? Poderia ser cristão evangélico, mas não era. Um senhor de idade, aí a mulher veio à frente, confessou o adultério, o outro fez isso. Eu falei, será que esse texto está falando isso? Você sabe que é daqui que a Igreja Católica, não é crítica nem condenação, tira a ideia do confessionário. Porque qual é a primeira palavra desse versículo? Qual é a primeira palavra desse versículo? Confessai. Onde é que você vai confessar? No confessionário. Já assistiram o conclave? Eu assisti essa semana, o irmão assistiu. Então, não vou dar o spoiler, mas é o homem que está liderando lá a eleição do novo Papa, né? Fala para aquela freira africana, você precisa de um momento de confissão? Essa ideia do confessionário. Eu vou entrar nesse assunto, tá? Então, seja o que for, o texto está envolvendo uns aos outros, uns pelos outros.
na gramática grega é o pronome recíproco, uns aos outros, uns aos outros. Então, aqui, eu sei que 1 João diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel. Mas aqui está dizendo para você confessar uns aos outros. Então, deixa eu resumir o que está na minha cabeça. O que o texto não está querendo dizer para mim? Ele não está querendo dizer exatamente isso, que o pastor... irmãos, aqui é o momento de confissão. Alguém quer vir à frente, confessar algum pecado essa semana? Para mim não é isso que ele está falando. Ou seja, uma confissão pública. Mas, por outro lado, o texto envolve pessoas, uns aos outros. Orai uns pelos outros. Então tem que ter alguém. Ele não está falando para você confessar a Deus. É um outro lado da moeda. E como é que o versículo termina? Para serdes curado. O que todo mundo sabe? A confissão produz cura. Exatamente quando você faz. Lá no teu quarto, fechada a porta. Ajoelha ao lado da sua cama. Ou quando você está aqui no templo sozinho. Seja onde for. Então você confessa, está pesado, triste e levanta leve, perdoado e alegre. Então existe um incentivo bíblico de uma prática de confissão uns aos outros. Estou introduzindo o assunto. Vamos começar então. Importantíssimo. Há 3 coisas que não perdoam pecado. Número 1, repitam, tempo. Número 2, número 3, quem leu? É uma pena aquele livro não ser publicado mais, né? A gente tem vontade de ter alguma coisa, tem, né? Pelo menos um selo editorial a gente já tem, para publicar alguns livros que não deveriam sair do mercado. A Cura das Memórias de David Simmons, o homem que trabalhou alguns anos na África, e cura das memórias, cura dos traumas emocionais. E assim. Esse livro conta a história de uma mulher que ficou viúva e depois de 35 anos, eu não errei, 35 anos, a filha chega para a mãe e disse assim: mãe, a morte do meu pai continua sendo um mistério para mim. Será que nós podemos voltar àquela casa onde o papai morreu? Podemos. E voltaram. Voltaram na casa e disse: mãe, o que aconteceu naquele dia, 35 anos atrás? Aí ela disse: olha, aquilo que sempre falou, que eu estava aqui, de repente eu fui ao banheiro e encontrei seu pai morto. Que era o que era a história. E de repente ela foi fazer alguma coisa e a mãe sumiu. Então a mãe deu uma volta e foi para o lado do fundo da casa. De repente ouviu-se um tiro. A mãe tinha se matado e David Simmons diz: era o tiro da confissão. Na verdade, ela tinha matado o marido há 35 anos atrás. Por que eu estou contando essa história? 3 coisas que não perdoam o pecado. TSD. Não é um partido, não, é T. Tempo, silêncio, a distância. Tem coisas que, não liga, deixa isso para lá, deixa. De fato, cai, como é que chama lá a expressão? No mar do esquecimento. Tem coisas que não caem. Estou te estimulando. Tá bom? Com isso daí. Próximo. Quando você dá nome ao que está escondido, aquilo que está escondido perde a sua força. Deus seja louvado que eu li essa frase numa revista teológica na década de 80, quando eu estava no seminário. Tinha uma instituição que não existe mais chamada SETE, S-E-T-E. Seminário de Educação Teológica e uma outra coisa mais. Não, é Seminário de Educação Teológica, alguma coisa assim. E essa frase estava lá. Então, ilustração, tá? Jesus pergunta para aquele homem que estava possesso por um demônio. Ou pergunta para o demônio: qual é o teu nome? Marcos capítulo 5. Qual a resposta?
legião, porque nós somos quantos? Muitos. E o autor até cita isso daí. Você brincou, como é que chama aqui em Cuiabá? Eu conheço 2 nomes no Brasil: pique-esconde ou esconde-esconde. Então você vai e fica atrás aqui, ninguém vai me achar. De repente alguém chega aí. Não é aquela brincadeira dos filhos e netos, assim, vamos ver se alguém acha. Esconde atrás da cortina, o pezinho dele está lá. Quem é que não sabe que ele está atrás? Então, isso aqui é uma coisa muito importante, irmãos. Quando você dá nome ao que está escondido, o que está escondido perde a sua força. Estou preparando, eu acho, para ir bem para uma parte prática. Não é fácil falar de si mesmo. É fácil falar do pecado dos outros, mas dos nossos pecados. Vocês que trabalham com um pouco com aconselhamento bíblico, pastoral, cristão, do jeito que você quiser chamar, dificilmente uma pessoa vai chegar na primeira sessão de aconselhamento e pôr para fora. Até porque você precisa ganhar a confiança dela. Mas isso aqui é algo importantíssimo. Tá bom. Então, deixa eu falar alguma coisa sobre isso. O que tem de prático na minha vida? Eu estava no 4º ano de seminário. Cheguei para um colega que estava no 2º ano de seminário. Só que ele tinha pelo menos uns 10 anos a mais de idade que eu, era mais maduro. Lembrando como acontece muitos hoje, eu entrei no seminário, eu tinha 17 anos, em maio eu fiz 18. Aliás, na hora de alistar, eu alistei na base aérea, porque eu sabia que lá a turma briga para entrar e eu queria sair. Não queria entrar, né? Então, eu falei para ele assim, para esse colega, eu estou precisando de alguém para me ouvir. Você pensa e ora para ver se está disposto. Tá bom, né? Levou a sério. Mais ou menos uma semana depois disse, vamos conversar. Ali eu comecei a aprender a força disso daqui. E nunca mais parei. 38 anos. Eu vou te dar um exemplo bíblico. Lá em Mateus 26, a partir do verso 36, é fácil de memorizar, 26, 36, Jesus está no Getsemane. Só para lembrar, Getsemane significa 2 coisas. Primeiro, Getsemane é aquela prensa onde você põe a azeitona, espreme para sair o azeite. Mas também era um lugar chamado Jardim do Getsemane. O que ele diz? A partir do verso 37. Chama os discípulos, os 3 e assim, ficai aqui e vigiai comigo, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele não teme que os discípulos fiquem assim impressionados ou decepcionados, mas o Senhor, minha alma está profundamente triste, que acalmou a tempestade, que curou enfermos, que ressuscitou mortos, que expeliu demônios. Meu irmão, isso não tirou a autoridade de Jesus, por que você acha que vai tirar a sua? Eu não tenho dúvidas que se hoje, dia 3 de maio de 2025, eu estou aqui falando para vocês, é porque ao longo dos anos eu vou colocando isso em prática. Então, o que ele sentiu ali? Solidão. Minha alma, é uma tristezinha. Não. O texto grego é profundamente triste até a morte. Fiquem comigo. Lucas diz que ele suou gotas como de sangue. Então, meu irmão, pastor, líder, presbítero, diácono, professor, seja o que for que você fizer, se o Senhor fez isso, e isso não tirou a autoridade dele, por que você acha que vai tirar a sua? Aquele irmão estava todo domingo de manhã na igreja, mais ou menos uns 70 e poucos anos. Formado em faculdade e trabalhava na faculdade, não como professor. Aposentado. Aí já tinha uns 2 semanas que ele não vinha. De repente, uma filha dele me ligou, e essa filha era médica. Pastor, o senhor está sabendo? Ela não era da igreja. O senhor está sabendo que meu pai está internado? Não, minha irmã, não estou sabendo. Eu falei, eu imaginei que o senhor não estava sabendo. O que aconteceu?
Não, ele não está bem e está na UTI do hospital tal. Falei, irmã, hoje eu não consigo ir lá, mas amanhã eu vou. Falei, eu sei que o senhor vai. Qual é o horário de visita? 3 horas. Eu vou lá. Cheguei lá, 3 horas da tarde. Estava na UTI. Eu não estava inconsciente, mas ele estava com uma máscara, tomando um medicamento para ajudá-lo, com uma voz fraca. Eu cheguei ao lado e a mulher me deu 15 minutos para ficar lá. Que desafio, Luciano. E por que eu estou contando isso? E aquele irmão precisava falar, precisava confessar um pecado. E eu falei, Deus, eu tenho poucos minutos para conversar com ele. E eu falei alguma coisa sobre a confissão, sobre o perdão. E de repente eu obedeci, né? A mulher chegou, a enfermeira chegou e falou assim, o senhor precisa ir embora. Eu falei, só um pouquinho que eu vou orar com ele aqui, tá bom. E eu orei e ele sentiu paz. 2 dias depois ele morreu. No cemitério, na capela, na hora de dar uma palavra, essa filha falou assim, eu queria agradecer. Irmãos, isso aqui é só um testemunho, só isso, tá? E eu queria muito agradecer o pastor Humberto. Pastor, aquela visita que o senhor fez para ele na UTI, fez muito bem para o meu pai. Ela usou essa expressão, foi um lenitivo para ele, foi um alívio para ele. E eu fiquei pensando assim, ele estava na igreja todo domingo, por que ele nunca me procurou? Por que ele nunca veio conversar comigo? Porque esperou chegar no leito de uma UTI. Vocês estão me entendendo? Foi o que eu falei no começo, não é uma aula só de teologia, é uma coisa prática. Escolha a pessoa que você vai falar. E só vou usar uma expressão, não é da minha área, assim por diante, mas eu sei que eu não estou falando besteira, mas eu sei a expressão. Uma frase que Freud usava na psicanálise é preciso trair-se, é preciso ter coragem. Igreja evangélica não tem confessionário, mas tem gabinete pastoral. E as pessoas estão precisando de falar. E eu estou falando para vocês o que eu falo dos púlpitos das igrejas onde eu pastoreei, a fim de estimular as pessoas. E eu falo assim, não se preocupe se você é presbítero, se você é diácono, se você é líder de departamento, se você canta. Preocupa-se com a sua saúde espiritual. Eu li um livro em que um homem marcou com o pastor. Pastor, eu quero conversar com o senhor. Tá, pode vir dia tal, horário tal. O pastor estava esperando. Aí o pastor cumprimentou o irmão e falou assim, pois não, irmão, como é que eu posso ajudar? Bom, pastor, depois de eu dar 11 voltas aí ao redor, passar na frente da igreja, 11 vezes, é mesmo? Está cheio de carro? Disse, não, está vazio de estacionamento. Eu estava criando coragem para vir falar com o senhor. Aquela frase que eu coloquei, é fácil você falar dos outros, mas falar de si mesmo. Então, estimule, facilite. Quem você vai procurar? É alguém que é pago? Eu já estive diante de psicólogas, a última pessoa evangélica, uma mulher, filha de pastor presbiteriano, esposa de pastor presbiteriano. Ai, como foi bom! Me lembro uma vez numa devocional na capela do seminário Bill Batchelor, os que conheceram lá o missionário, o fundador do Oasis agora. O jeito do Bill, né? Ele leva uma panela de pressão. Você foi aluno dele, né? Aí ele leva a panela de pressão e você sabe para que é essa válvula aqui? Todo mundo sabe. Para a panela não explodir. Por isso que ela chama-se panela de pressão. Vai ter pressão. E se não for essa válvula, ela vai explodir. Então, você vai explodir? Ou você vai falar? Quando você dá nome àquilo que está escondido, o que está escondido perde a sua força. Outra coisa que eu queria falar é, se você é essa pessoa que está sendo procurado, por favor, seja fiel. Ou se você não é essa pessoa que está pronta, então fala assim, irmão, não fala para mim não, porque eu não sei se eu vou conseguir aguentar, ouvir o que você, segurar só para mim. Procura o pastor, procura outra pessoa.
minha língua é meio solta, né? Aquela piadinha famosa que vocês já ouviram dos 3 pastores que foram pescar, né? Famosa historinha o primeiro vai e confessa suas tentações com relação a sexo. O segundo vai e confessa suas tentações com relação a dinheiro. O terceiro, e você? Irmãos, eu tenho um problema com língua, falou com os 2 colegas. Nada que as pessoas falam para mim, eu seguro. Entregou os 2 colegas. Dizem que 2 pastores tinham combinado em encontrar no máximo a cada 2 meses. E cada um tinha que fazer 3 perguntas para o outro. Primeiro, como vai a sua comunhão com Deus? Segunda pergunta, como vai seu relacionamento com a sua esposa? E a terceira pergunta, isso que você me falou é verdade? Então, Jesus fez isso. Ficai aqui, e olha que ele profetizou 3 vezes a sua morte e ressurreição. Mas quando chega o momento, gotas como de sangue. Mas fala, coloca para fora, é preciso ser sem escrúpulos, trair-se, para poder sobreviver. Essa esposa de pastor presbiteriano e filha de pastor presbiteriano, ela falou assim, eu falo para o meu marido, vocês ouvem muito lixo no gabinete pastoral, o que vocês vão fazer com isso? Não sou cantor não, muito menos de rap. Mas tinha uma música evangélica meio em ritmo de rap que começava assim, tudo começou quando eu descobri que o meu psiquiatra ia ao psiquiatra. Alguém tem que arrancar o dente do dentista, né? Alguém tem que cortar o cabelo do barbeiro. Alguém tem que operar o cirurgião. Agora, não tem nada de novo nas páginas do Novo Testamento. Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, a última carta que ele escreveu perto de ser julgado, condenado e decapitado, ele fala, traga Marcos, ele me é útil. A sede por companhia, falar, abrir. Uma das vantagens, irmãos, de sermos casados é que você tem um confidente dentro de casa. Graças a Deus pela vida do irmão Paulo Romero, quando escreveu aquele livro na década de 90, Super Crentes. Isso foi muito útil. Porque, ainda bem que eu era seminarista, estava num congresso de pastores, e o pastor que estava pregando para os outros pastores falou assim, irmãos, cuidado para você não aceitar onde as suas ovelhas querem te colocar, porque você sabe que você não está lá. Você é pastor, né? Não tem dessas coisas, né? A chuva não te molha, o fogo não te queima, feijoada estragada não te dá dor de barriga e por aí vai. Não é verdade. Entendeu? Não é aquele outro lado também de ser um fundo falso, uma hipocrisia. Mas isso é que vai te segurar. Só uma ilustração. Não é porque ele morreu. Mas uma coisa boa que o Papa argentino Júlio Jorge Bergoglio fez é que logo, não passou 15 dias depois que ele assumiu o papado, ele falou assim, eu não sou infalível. Eu falei, sábio este homem. Não digita agora, mas só você digitar lá na internet a infalibilidade papal, é um capítulo de um livro sobre a história da igreja que fala sobre isso. Ele falou assim, eu não sou infalível. Mas ele tirou um peso dos ombros, hein? Não é? Às vezes algumas pessoas, os colegas seminaristas chegam, deixa eu chegar aqui perto assim, pegar um pouquinho de unção. Eu falo assim, você vai pegar, é pecado, foge daqui. Entendeu? Então, essa é uma parte importante, homens, nessa luta contra as nossas tentações sexuais. Coloca para fora. Dá licença da expressão, vomita os seus monstros. Porque quando você dá nome ao que está escondido, aquele que está escondido perde a sua força. E eu falo para as pessoas, não preocupe com o que eu vou pensar, preocupe com a sua saúde espiritual, emocional, física. E muitas vezes eu falo, irmã, você não mudou nada para mim, você não diminuiu, não está menor, nada. Mesmo tamanho. Essa é uma parte importantíssima. Ok? Crucifique a carne. Siga Gálatas 5:24. O que tem lá? Vamos ler juntos. O que Paulo diz? E os que são de...
crucificaram-a com as suas paixões e você acha que eu ia citar um texto de Gálatas, tendo nosso amigo JS, também conhecido como John Stott, viu, até aqui em Cuiabá eu falo, não é só em Anápolis, sem citar essa parte do comentário dele. A crucificação da carne descrita aqui não é algo feito a nós, mas por nós. Vamos conversar sobre isso. E os que são de Cristo Jesus, eles crucificaram a carne. Continuando lá no comentário do Stott de a mensagem de Gálatas, ele vai dizer três coisas. Primeiro, que a crucificação é impiedosa e a rejeição que o cristão deve fazer de sua velha natureza deve ser igual. Segundo, a crucificação é dolorosa e a rejeição que o cristão deve fazer de sua velha natureza é marcada por um profundo sofrimento. Se eu ficar com dó da minha carne, eu não vou crucificá-la. Entendeu? Você não está parando, eu vou fumar esse último cigarro. Você não está parando. O que os alcoólicos anônimos dizem nas suas regrinhas de 12? Primeiro, evite o primeiro gole. Tem gente que confessa isso até com caixa de chocolate. Pastor, eu sei que se eu abrir aquela caixa de bombom e comer o primeiro, assistindo um filme, eu esvazio ela. Eu como todas. E terceiro, a crucificação é decisiva. A morte da cruz, embora fosse lenta, era uma morte certa. Conhece aquela ilustração? Aqui em Cuiabá, em Goiás, é mais fácil de ilustrar. Em São Paulo é mais difícil, mas paciência. O indivíduo estava trabalhando no engenho, pegando cana e colocando lá na moenda. Colocando. E, de repente, ele distraiu. E quando foi colocar a cana, a moenda pegou a ponta do dedo e foi levando. Ele não teve dúvida. Ele passou a mão no facão. Eu contei essa ilustração numa igreja. E uma mulher, mais ou menos de uns 50 anos, olhou assim para mim e encheu o olho d'água. E falou assim, pastor, isso aí aconteceu com meu avô. Eu falei assim, mas não, eu sei que o senhor não conhece meu avô, é impossível o senhor conhecer. Mas isso aconteceu com ele. Ele distraiu no engenho. E a moenda pegou a ponta do braço. E isso lembra o que Jesus falou, é melhor você perder um dos seus membros do que vá todo o teu corpo para o inferno. Então, quando Jesus fala, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, nós temos que lembrar essas três coisas que John Stott lembra no seu comentário. Ela é impiedosa, sem piedade, ela é dolorosa, vai doer, e ela é decisiva. Vocês sabem que o soldado romano ficava lá vigiando o crucificado por dois motivos. Primeiro, como aconteceu no caso de Jesus, para que as pessoas que passassem, aquele ali, ladrão, malfeitor, roubou lá em casa, roubou a casa do meu primo, do meu tio, da minha avó, vamos bater mais nele. Não, ninguém vai encostar nele. E segundo, porque às vezes, segundo fontes seguras, a pessoa podia ficar de 2 até 3 dias agonizando na cruz antes de morrer. Significa o quê? Que amigos dele poderiam pegar uma escada e tirá-lo da cruz e ele sobreviver. Pilatos fica surpreso pelo fato de Jesus ter morrido em 6 horas. Jesus é colocado na cruz às 9 da manhã e morre às 3 da tarde. Mateus diz isso. Então, só pode descer daí quando estiver morto. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, Colossenses 3:5, fazei morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, assim por diante. Então, é bem simples. Como é que a gente faz morrer alguma coisa? Não alimentando. E é nesse texto de Gálatas 5:16 a 26, que é o famoso
andai no Espírito e jamais satisfaça os desejos da carne. Ninguém vai viver isso, só Jesus viveu. Mas eu posso. Gente, eu gosto daquela ideia de 95:5. O que é isso, pastor? Não é versículo, não é revelação do Espírito Santo. Mas em 95% do tempo, eu estou sempre triste e ansioso. Eu falei o texto aqui de Jesus, Mateus 26. Ficai aqui e vigiai comigo, minha alma está profundamente triste até a morte. Naquele momento específico. Um pastor contou, figura, já é falecido, que ele foi pastorear uma igreja e cumprimentava os membros. Como é que está, irmão? Mais ou menos. Como é que está, irmã? Mais ou menos. Um dia ele pregou um sermão com o título O Crente Mais ou Menos. Aí o povo parou de falar que estava mais ou menos. Ok? Então, como é que a gente faz morrer? Não alimente. Pedro diz, é melhor sofrer praticando o que é bom do que praticando o que é mal. O preço da obediência é nada quando comparado ao preço da desobediência. De todo jeito você vai ter que pagar o preço, não vai? O que é mais caro? O que é mais caro? Quando você está fazendo alguma coisa, pintando, fazendo, instalando, não é melhor você tomar cuidado? Não é melhor você verificar, será que tem cano d'água nessa parede aqui? É melhor eu tentar descobrir do que ir com a furadeira e achar um cano. Que trabalho que dá! Oh! Trocar um minuto de prazer pelo resto de uma vida de arrependimento é um péssimo negócio. Charles Swindoll disse, muito melhor é ser puro e inexperiente do que estar coberto de cicatriz de lembranças impuras que são rápidas para se repetir sem qualquer aviso prévio. Eu, seu irmão em Cristo, José Humberto, eu queria ter menos cicatrizes. Mas não teve jeito. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Sabe por que eu estou colocando isso aqui? Porque o filho daquele presbítero da igreja que eu pastoreava, que fazia medicina, veio conversar comigo, perguntando a minha opinião. Ele estava me testando, eu tinha chegado no pastorado, o que eu achava dele dormir com a namorada. E a menina não era crente. Eu falei, bom, se você está tentando evangelizar ela, parece que não é um bom caminho. Eu peguei o texto e ele era firme na igreja. Estava sempre lá. Eu falei assim, lê esse texto. Eu falei assim, você observou que 2 vezes o apóstolo Paulo usa a palavra pecado? Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer. Mas aquele que pratica imoralidade peca. Eu falei assim, então eu não tenho outra resposta. Sabe o que foi ruim? Foi quando eu perguntei para ele, cujo pai era um presbítero da igreja, e disse, o que seu pai acha? Meu pai falou para mim que se para mim não tiver problema, para ele também não tem não. Tá bom. Evidentemente que depois houveram problemas. Só para você pensar isso aí, líder. 1 Coríntios 6,18. O corpo é santuário do Espírito Santo. Temos que falar para os jovens sobre a teologia do corpo. Greg Ellison lançou um livro sobre esse assunto pela Vida Nova. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vocês foram comprados por preço. Se tem uma frase que é a cara do mundo, é assim, ó, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser, ninguém tem nada a ver com isso. Não é o que o texto diz. Isso faz lembrar que eu li, lendo um livro, uma jovem engravidou e procuraram o pastor, ela está grávida e nós vamos casar. Tudo bem, tem esse presbítero que faz aconselhamento pré-nupcial, vão acompanhar vocês num curso até se casarem. Aí a primeira pergunta que eles fizeram para o casal, cuja menina estava grávida, era, então, se vocês pudessem voltar no relacionamento de vocês, o que vocês fariam diferente? A menina falou assim, a gente iria usar a camisinha, né? Isso ele conta no livro. Aí ele falou assim, tá, então senta aqui, vamos conversar um pouquinho sobre. Eu sei que é o pensamento hoje, a mentalidade hoje, mas a questão é, qual é a sua base de autoridade? Meus irmãos,
O pecado leva mais longe do que você jamais teve a intenção de ir. O pecado lhe retém mais tempo do que você jamais teve a intenção de ficar. E o pecado lhe custa bem mais caro do que você jamais teve a intenção de pagar. Aquele jovem, 30 e poucos anos, bem-sucedido na sua vida profissional, como médico, teve um caso com a secretária e ele e a esposa me procuraram. E o relacionamento estava por um fio. E ela era de uma família de pessoas que também têm dinheiro. Então é aquele tipo de casal assim que se divorciasse, não ia fazer nenhuma diferença para ela financeiramente falando, entendeu? E eu lembro que eu compartilhei isso com ele. E depois ele falou: pastor, eu me lembro daquilo que nós falamos, que você leu. E como isso é verdade. Qualquer um de nós confessaríamos isso daqui. Te leva bem mais longe, te retém mais tempo e te custa bem mais caro. Salomão disse, agora é ele, que pois uma prostituta é como uma cova profunda e a mulher estranha é como um poço estreito. Eu tenho um bichinho de estimação lá em casa. Eu dei o nome para ele de Charlie. É um jacarezinho. Tem uma caixinha assim, eu crio ele do lado da cama. Pastor, é bom falar em jacaré aqui no Pantanal, tá cheio, né? Mas só que alguém me alertou e falou assim: Humberto, vai ter um pequeno problema. O seu bichinho de estimação pode crescer e te engolir. Não, eu não tenho bichinho de estimação. Isso é uma ilustração, não tem jacarezinho. Lá em casa não tem nenhum inho, nem cachorrinho, nem gatinho, nem formiga eu crio lá em casa, irmão. Tá bom? Mas eu quero sugerir que o nosso pecado de estimação, ele vai crescer e ele vai nos engolir. Não tenho nenhuma dúvida disso. Portanto, livre-se dele, e a gente já está falando há algum tempo como livrar-se dele. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Aí aquela ideia, se eu cometer adultério, quantas coisas vão acontecer e assim por diante. Você conhece Provérbios 9,16, né? A água roubada é mais refrescante, pão comido às escondidas é mais saboroso. O pessoal brinca assim: então, você já roubou um beijo daquela menina lá na escola? Então, esse texto diz que a água roubada é mais refrescante e o pão escondido, comidas escondidas é mais saboroso. Nossa, a Bíblia está estimulando? Sim. Você conhece Provérbios 9,17 e Provérbios 20,17. Pão roubado tem sabor doce, mas depois será como areia na boca. O pecado engana e destrói. Isso as pessoas não vão falar. Por isso que eu sempre lembro, você quer ver uma pessoa falar a verdade? Converse com um ex. Ex o quê? Ex qualquer coisa. Ex que saiu de lá. Ex que saiu do meio. Ex que deixou o caminho. Ele vai te falar a verdade. Ele vai te falar a verdade. O mundo não vai falar isso. As pessoas não vão falar isso. Uma vez conversando com uma irmã, psicóloga, irmã em Cristo, e às vezes eu aproveito para aprender. Eu falo: você atende casais homossexuais aqui? Eu tenho que atender todos. E ela sempre dando aquela ênfase dos problemas e dos conflitos. Recentemente teve uma menina que saiu e está dando testemunho lá. Achei muito interessante. Ela fala a verdade. O mundo não vai falar a verdade, ela vai falar a verdade. Estamos caminhando para o fim. Quando Paulo diz: esmurro meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado, por que será que ele fala isso? Esmurrar era um verbo usado
na Grécia Antiga, na luta livre, literalmente no grego é acertar um soco abaixo do olho aqui, ó. Acertar o de direito que o camarada caía para trás. Então Paulo está falando, não é uma coisa natural. A gente pensa assim, para ele é fácil. Mas por que é fácil? Olha a expressão, esmurrar o corpo e reduzir a escravidão. Não é uma vida, está cheia de cicatrizes e de marcas roxas. Não, é uma coisa espiritual. Por que você acha que é fácil? Para outras pessoas. Não é fácil, mas também não é impossível. Demos os caminhos. Esse texto fala 4 verdades sobre tentação. Primeiro, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. E quando a gente está sendo tentado, eu falo, não aguento. Segundo, Deus é fiel. Terceiro, Ele não permitirá que você seja tentado além da vossa força. E o quarto, juntamente com, não antes nem depois, juntamente com, Ele vai te prover o livramento para que você possa suportar. E por isso essa oração é necessária. Hebreus diz que Jesus, naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele falou, sem mim nada podeis fazer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É algo que deve fazer parte da nossa oração todo dia. Um homem falou para mim que trabalhou 10 anos num lugar. Ele diz assim, eu tenho certeza que eu não cometi pecado com uma colega de trabalho porque eu orava todo dia, Senhor, não me deixe cair em tentação. E quando o outro fala assim, nossa, mas você é fraco. Esse não me admira. Logo, logo está se arrebentando. Sempre que orgulhosamente fizermos de conta que o pecado não nos afeta, descobriremos que caímos mais fundo nele, diz o nosso amigo lá do sul, Martin Weingärtner, descendente de alemão, lá dos luteranos. John Wesley diz que a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Na vossa luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até ao sangue. Não é publicado mais o livro de Walter Trobisch, Meu Secreto Prazer. São cartas que ele troca, ele e a mulher dele, com uma jovem que luta contra masturbação. No final do livro, ele conta a história do tigre. E ele não fala o tigre e a sexualidade. Ele dá uma ilustração de um indivíduo que tinha um tigre dentro da casa, dentro de uma jaula. E tinha que conviver com ele lá. E ele olhava para o tigre para ele. E dizia, ele não vai sair daqui. Eu tenho que perder o medo dele. E tenho que abrir a jaula. E essa ilustração é simplesmente para mostrar que vamos ter que aprender a conviver com isso, usando todas aquelas ferramentas e todas as nossas armas, uns mais, outros menos. Não tem jeito, não é? Aquela história famosa que se diz de Orígenes, que praticou a autocastração, mas não vai resolver. A santidade não me livra de desejar, mas me capacita a conviver com os desejos. Se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Tem 2 verbos aí marcados de vermelho, depois do confessar. Perdoar é deixar livre. E purificar, o catarismos no grego é o verbo da lavagem cerimonial, da limpeza. Daquele que é tirado do poço de lama, mas também precisa de um banho. E acabou. Em Cuiabá são 21 horas. Irmãos, vocês vão receber todos esses slides. Não é uma receita pronta, não foi o que vocês querem chamar? Um estudo bíblico, uma palestra cheio de lição de moral. São coisas que vão te ajudar e vão ajudar você a ajudar outras pessoas na sua vida e no ministério. E como cada vez os padrões estão diminuindo morais, e Jesus falou em Mateus 24 que a iniquidade iria se multiplicar, nem aumentar.
vai ficando mais difícil. Agora, 3 coisas e eu vou encerrar. Primeiro, eu penso isso para a minha vida. Voltando ao avião, que a gente sempre ouve. Se houver uma despressurização, máscaras cairão automaticamente. Se você estiver acompanhado, coloque primeiro em você, depois da pessoa que precisa da sua ajuda. Jesus falou, se um cego guiar outro cego, os dois vão cair no barranco. Primeiro em você. Segundo, homem, a sua família. E terceiro, a sua igreja. Eu fico vendo, às vezes, algumas pregações, alguns podcasts, entrevistas, e diz que... Dá vontade de cantar a música do Paulo César lá, que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Porque hoje precisamos da sociedade. Não, meu querido, é você, a sua família e a sua igreja. Primeiro lá, tem um provérbio chinês que diz assim, antes de querer reformar o mundo, dê 3 voltas ao redor da sua casa. Então, a minha palavra é primeiro. Não é egoísmo, é sabedoria. Quando Josué falou assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu primeiro. Depois a minha casa. E depois a igreja. Então você pode fazer. É para fazer.